Olá, estamos de volta para mais uma jornada do canal Malha Azul e Branca. No vídeo de hoje vamos falar sobre a refundação do Futebol Clube do Porto em 1906 por José Monteiro da Costa. Estás interessado? Então não saias daí que eu vou voltar já de seguida com todos os conteúdos. Eu sou o Pedro Cardona, do canal Malha Azul e Branca, sou colecionador de artigos do Futebol Clube do Porto e no vídeo de hoje vamos até aos primórdios do clube para assistirmos a um vídeo sobre a refundação do Futebol Clube do Porto em 1906. Mas antes de irmos diretamente para o episódio de hoje, quero relembrar-te e quero informar-te, caso não tenhas assistido, que na semana passada o canal Malha Azul e Branca exibiu um vídeo sobre a fundação do Futebol Clube do Porto em 1893 por António Nicolau de Almeida. Caso não tenhas mesmo assistido a esse vídeo, podes clicar no link que está aqui em cima para poderes ver depois de assistir ao vídeo de hoje. Dito isto, vamos então diretamente para o tema de hoje. A refundação do Futebol Clube do Porto por José Monteiro da Costa aconteceu no dia 2 de agosto de 1906. Depois de 13 anos de inatividade, o clube regressou em força. A partir daí, o Futebol Clube do Porto passou a ser um clube muito mais organizado, passou a ter estatutos, passou a fazer assembleias gerais e os sócios tinham uma participação muito mais ativa dentro do clube. Há, no entanto, algumas questões levantadas por sócios, por adeptos e por entusiastas deste tema que colocam estas questões mais ou menos como vou colocar aí. Será que a refundação do Futebol Clube do Porto é a continuidade do Futebol Clube do Porto de António Nicolau de Almeida? Ou será que em 1906 José Monteiro da Costa fundou um clube com o mesmo nome? Estas são as questões que muitas vezes estão em debate e em questão. Mas esta questão sobre a refundação ou fundação do Futebol Clube do Porto em 1906 é um tema para outro episódio. No episódio de hoje interessa saber como foi refundado ou fundado o Futebol Clube do Porto de José Monteiro da Costa. No futebol, o Futebol Clube do Porto passou então a realizar jogos com muita mais frequência, nomeadamente com equipas estrangeiras. Realça-se aqui alguns jogos efetuados com o Real Fortuna de Vigo, onde há registros de jogos, bem como de imagens em relação aos mesmos. Além de futebol, surgem muitas mais modalidades. Falo naturalmente de patinagem, falo da natação, falo do cricket, falo de atletismo. Nos primeiros anos, o Campo da Rainha serviu de casa do Futebol Clube do Porto para a prática destas modalidades. Quanto aos equipamentos do clube, o Futebol Clube do Porto apareceu logo no início com um equipamento branco semelhante ao equipamento de 1893. Desta vez, o equipamento branco apresenta debruados vermelhos. Nesta imagem podemos ver então o primeiro equipamento e aparecem dois jogadores com o equipamento azul e branco às listas verticais. Muito provavelmente esse equipamento azul e branco seria um equipamento alternativo. José Monteiro da Costa, ao contrário de António Nicolau de Almeida, era um republicano convicto. Em 1907 surge o segundo equipamento, um equipamento muito diferente. Vê-se um equipamento descrito como sendo uma camisola vermelha com calções e meias azuis. Está descrito que este equipamento foi definido inspirado no equipamento do Arsenal de Londres. Ora, eu, curioso, fui pesquisar e fazer algumas leituras e ver alguns registros e verifiquei que o equipamento do Arsenal de Londres, naquela altura, em 1906, 1907, não era realmente vermelho. A sua camisola era grená, tinha tons grená. Na primeira imagem, não podemos tirar grandes conclusões, uma vez que a imagem é preto e branco. Na segunda imagem, já se vê uma camisola em tons, como eu disse, em grená. Mas para reforçar esta tese de que realmente a camisola do Arsenal em 1906-1907 não era vermelha, mas grená, devo dizer, e agora podemos ver nestas imagens, que em 2006, ano de centenário do Arsenal, o clube decidiu
jogar toda essa época com um equipamento de grená em homenagem aos primeiros tempos da equipa londrina. E para reforçar ainda mais esta tese, devo dizer que nas minhas leituras verifiquei que o Sparta de Praga da República Checa deslocou-se a Londres por essa altura, 1906-1907, e ficou encantado com o equipamento do Arsenal de Londres. Por isso, decidiu adotar para os seus equipamentos a cor grená. Deste modo, a minha convicção é que o segundo equipamento da história do Futebol Clube do Porto era grená e não vermelho. Até que chega 1908. O equipamento do Futebol Clube do Porto passa a ser, em definitivo, azul e branco às listas verticais. Apesar de José Monteiro da Costa ser um republicano convicto, como disse há pouco, o presidente do Futebol Clube do Porto entendeu que o Futebol Clube do Porto era um clube de dimensão e estatuto nacional, e assim define-se o equipamento do clube. Essa decisão foi ratificada em 1909 em Assembleia Geral do clube. Passa a ter um equipamento com camisola azul e branco às listas verticais, calções e meias pretas. No vídeo de hoje falei sobre a refundação do Futebol Clube do Porto em 1906 por José Monteiro da Costa, o segundo presidente da história do Futebol Clube do Porto. Falei ainda sobre as atividades que o clube praticava nos primeiros anos para além do futebol no Campo da Rainha. Levantei duas questões sobre a fundação ou refundação do clube e, por último, foi onde centrei o tema do vídeo de hoje. Abordei mais exaustivamente os primeiros equipamentos do clube, desde o branco, passando pelo grená vermelho, até à definição do equipamento azul e branco, ratificado em Assembleia Geral em 1909. Se gostaste deste vídeo, deixa aqui em baixo o teu like. E se por acaso tens outras informações e comentários que queiras fazer em relação a este vídeo ou ao tema que foi aqui tratado, convido-te desde já a escreveres aqui em baixo. Por outro lado, se ainda não estás inscrito no canal, inscreve-te desde já para receberes as notificações. Porque já sabes que todas as quartas-feiras, às 21h30, eu vou publicar sempre vídeos com conteúdos do teu interesse e conteúdos interessantes como o que vimos hoje. Um abraço e até para a semana.